Muito bem, dando continuidade então, estávamos falando do delito de estupro. O estupro vai ser hediondo sempre, em qualquer modalidade, certo? Seguindo, temos aqui um crime primo irmão do estupro, que é o chamado estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável tem previsão no artigo 217-A do Código Penal. E eu já adianto também aos senhores, já vou adiantar. Sempre será crime hediondo, certo? Sempre será crime hediondo, independente da modalidade, independente da situação. Vem comigo, vamos para o artigo 217-A. Só liberar o quadro aqui. Aqui está, 217-A. Olhem bem o que ele diz. Ter conjunção carnal. Já sabemos o que é a conjunção carnal. Penetração, ainda que parcial, do pênis na vagina da vítima. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso, ato destinado à satisfação sexual, com menor de 14 anos. Detalhe, menor de 14. Se já tem 14 anos, já não é estupro de vulnerável. Tem que ser menor. Quais são as grandes características desse crime que o diferenciam, por exemplo, do estupro? Aqui o 217 não fala em constranger. Então não é preciso ser forçado, logo não há violência ou grave ameaça. Pode ser inclusive com o consentimento da vítima. O consentimento é viciado, o consentimento não vale. Mesmo que a vítima tenha 13 anos e concorde com o ato sexual, o delito de estupro de vulnerável acontece. A pena, inclusive, é maior do que a do estupro. O estupro tem pena de reclusão de 6 a 10 anos. O estupro de vulnerável tem pena de reclusão de 8 a 15 anos. Olhem bem a diferença, 8 a 15. Então, muita atenção em relação a esse ponto também, certo? Muitos dizem assim, mas professor, a pessoa tinha 18 anos e foi vítima de estupro de vulnerável. Isso é possível? Ela tem mais de 14? É possível, porque existem outras vulnerabilidades também. Olha o que diz o parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém, homem ou mulher, que por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. Então, por exemplo, manter relação sexual com alguém que bebeu demais e não consegue acordar, ou com uma pessoa em coma, ou uma pessoa paraplégica. Aí, meus amigos,
é irrelevante a idade. O crime vai ser o estupro de vulnerável, necessariamente. Essa modalidade de estupro de vulnerável é a modalidade simples. Ela por si só já é crime hediondo. Existem suas qualificadoras. E as qualificadoras também geram, meus amigos, a hediondez. Parágrafo 3º. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, a pena de 8 a 15 passa a ser 10 a 20. Se da conduta resulta a morte, de 8 a 15 passa a ser 12 a 30. Curiosidade, a pena de estupro de vulnerável qualificada pela morte é a mesma pena do homicídio qualificado, 12 a 30 anos. E aqui ainda o parágrafo 5º ainda explica para nós que o consentimento é irrelevante, como eu falei para vocês. As penas previstas no caput dos parágrafos 1º, 3º e 4º desse artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato dela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Ser virgem não é requisito. Certinho? Então, muita atenção em relação a esse ponto também. E assim a gente sai do grupo dos crimes sexuais que são hediondos. São apenas dois: o estupro e o estupro de vulnerável. A gente entra agora em crimes de perigo. E o primeiro crime de perigo, que é hediondo, é o crime de epidemia. Aqui, meus caros, a gente precisa diferenciar. Nós precisamos diferenciar o que é crime de dano para o que é crime de perigo. Crime de dano é aquele que efetivamente causa lesão ao bem juridicamente protegido. Como, por exemplo, o homicídio, que realmente lesa o bem jurídico vida. O estupro, que lesa o bem jurídico liberdade e dignidade sexual. Crime de perigo, ele não causa lesão ao bem jurídico, mas o coloca em risco. Gerar epidemia não lesa ninguém, mas que o perigo de lesão faz surgir, isso faz. Perceberam a grande questão aqui? Aqui nós temos então esse detalhe que é importante. O crime de perigo, ele vai colocar uma ameaça ao bem jurídico. Epidemia é crime hediondo? É. Mas toda epidemia é hediondo? Não. Cuidado com isso. Tem que ser epidemia com resultado morte. É isso que os senhores têm que cuidar. Epidemia com resultado morte. Só epidemia não caracteriza. Então, quando a gente pega o Código Penal, ou acho que a gente já está aqui na Lei dos Crimes Hediondos, está aqui. Epidemia com resultado morte. Quando a gente vem para o 267, ele vai dizer o que é a epidemia. Epidemia, dos crimes contra a saúde pública, causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos,
reclusão de 10 a 15 anos. Detalhe, essa é a forma simples. Simples. A forma hedionda está aqui, no parágrafo 1º. Aqui no parágrafo 1º a gente tem a modalidade hedionda. Se do fato resulta a morte, a pena é aplicada em dobro. Fica sendo reclusão de 20 a 30 anos. Então, epidemia simples não é crime hediondo. Epidemia qualificada pela morte é crime hediondo. Epidemia culposa, sendo com morte ou sem morte, não é hediondo. Certo? Esse é um crime de perigo. Esse é um crime de perigo que está no rol dos crimes hediondos. O próximo crime que nós temos, que também é um crime de perigo, ele tem um nome bem comprido. Eu vou colocar aqui no quadro para vocês. Falsificação, corrupção, adulteração, ou alteração, de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Aqui está. Esse crime está no artigo 273 do Código Penal. Bom, vamos para ele. Vamos lá no 273. Primeiro mostrando que na lei dos crimes hediondos, ele está aqui no inciso 8b. Falsificação, corrupção, adulteração, alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. 273. Vamos para ele agora dentro do Código Penal. Aqui está. Olhem o que o tipo penal diz. Falsificar, corromper, adulterar, alterar, produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. A crítica aqui está na pena. (10 a 15 anos e multa). Vamos conversar sobre isso. Vamos trocar uma ideia sobre isso agora aqui, eu e vocês, para que eu possa explicar para vocês qual é o grande problema. Esse crime,
de falsificação de medicamento, ele não é um crime de dano. Ele é um crime de perigo. Ele coloca em risco, em ameaça, a saúde das pessoas. Concordam comigo? No Brasil, falta um cuidado muito relevante do legislador. Os crimes de perigo, eles não podem ter pena maior que os crimes de dano. Porque isso acaba incentivando as pessoas a praticar o crime de dano em detrimento do crime de perigo. Como assim? Olhem lá para o quadro, pessoal. 10 a 15 anos, num primeiro momento parece uma pena razoável. Tanto que alguém vai dizer assim, professor, eu acho justo, porque o sujeito falsifica um medicamento para câncer, o paciente vai ingerir o medicamento e vai morrer. Claro. Nesse contexto eu até concordo com vocês. Nesse contexto eu até entendo. O problema é que o legislador foi além. O legislador foi longe demais. Olhem o que diz o parágrafo 1º-A. Inclui-se entre os produtos a que se refere esse artigo os medicamentos, as matérias-primas, os insumos farmacêuticos, olha aqui, os cosméticos. Esmalte, os saneantes e os de uso em diagnóstico. Falsificar esmalte de unha tem pena mínima de 10 anos. Matar alguém tem pena mínima de 6. Olha o problema. Eu sou dono de uma farmácia e para obter um lucro maior, eu decido falsificar medicamentos e produtos cosméticos. Nisso chega um fiscal na minha farmácia. E ao chegar esse fiscal na minha farmácia, ele decide fazer uma vistoria. Quando ele conclui a vistoria, ele decide levar com ele alguns medicamentos e cosméticos para análise. Cá entre nós, né, amigos? Eu estou condenado por esse crime. Porque um laudo pericial não vai deixar margem para dúvida. O laudo pericial vai deixar muito claro, realmente, a consequência daquele ato. Vai mostrar que é falso. E eu estou condenado a quantos anos? 10, no mínimo. E é crime hediondo. Então, eu preciso tomar uma atitude. Sabe o que eu faço? Eu mato o fiscal. Eu mato o fiscal e não deixo ele sair da farmácia. Se antes eu estava condenado por falsificação de medicamento, agora por homicídio eu não estou tão condenado assim. Eu posso alegar legítima defesa? Eu posso alegar que esse fiscal tentou me corromper? E o tribunal do júri muitas vezes se compadece com esses argumentos. E mesmo que eu seja condenado, a minha pena é de 6 e não é hediondo. Porque homicídio simples, se não for em atividade típica de grupo de extermínio, não é hediondo. Eu cumpro 1/6 da pena e vou embora. E tudo isso por quê? Porque o legislador decidiu impor a um crime de perigo pena maior do que a pena de um crime de dano. Homicídio simples, quando não é atividade de grupo de extermínio, não é hediondo. Falsificação de esmalte é. Então aqui, meus amigos, nós estamos diante de um outro delito, de um outro crime hediondo, certo? Que é a falsificação de medicamentos e produtos destinados a fins
terapêuticos e medicinais. Dando sequência. Ainda dentro do nosso rol. Deixando bem claro, vocês podem ver que nenhum crime culposo é hediondo. Próximo delito. Favorecimento à prostituição. Favorecimento à prostituição. Bom, aí nós temos o artigo 218b. Também tem uma vinculação sexual aqui. Detalhando, favorecimento à prostituição não de qualquer pessoa, mas sim desse grupo aqui. Criança, 0 a 12 anos, adolescente, 12 completos a 18 incompletos, vulneráveis, pessoas doentes, deficientes mentais e que de alguma forma não podem oferecer resistência. O favorecimento à prostituição a essas pessoas caracteriza crime hediondo. Primeiro, onde isso está na lei dos crimes hediondos? Vamos lá. Inciso 8º. Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de adolescente ou de vulnerável. Vamos no 218, vamos ver o que ele diz. – 218b. É uma forma de corrupção de menores, né? Olhem bem o que o 218b diz para nós. Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual, alguém, se fala alguém, pode ser homens ou mulheres, menor de 18 anos ou que por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone. Pena reclusão de 4 a 10 anos. Querendo obter lucro, dói no bolso também. Incide a multa. Certo? Tudo que está aqui caracteriza crime hediondo, hediondez. Ah, professor, mas o adolescente ou a criança já tinha um histórico sexual. O que a nossa jurisprudência entende? Isso é irrelevante. Isso não importa.
O que eu quero dizer com isso? Ser irrelevante não importa. Quer dizer que mesmo assim nós vamos estar diante de um delito, certo? Hediondo. Vai ser crime hediondo de qualquer maneira. Certo? Bom, próximo crime hediondo. Esse é novo, esse é do ano passado, de 2019. Furto, crime patrimonial, furto. Desde 1990, o furto não figurava no rol dos crimes hediondos. Não tinha furto. Não havia furto. Todavia, o furto agora adentrou. Qualquer furto? Não. Primeiro que furto simples nunca vai ser hediondo. Cuidem com essa frase que eu estou informando a vocês. O furto simples nunca será hediondo. Certo? Vamos tomar um pouquinho de cuidado em relação a isso. Furto simples não é hediondo. Então é o furto qualificado. Bah, professor, mas nós temos muitas formas de furto qualificado. Nós temos muitas formas de furto qualificado, mais do que se imagina. Entendeu? Mais do que se imagina. Furto qualificado. Aqui está. Mas é qualificado pelo quê? Pelo abuso de confiança? Não. É pelo emprego de chave falsa? Não. É pelo concurso de pessoas? Não. É por arrombamento, escalada, destreza? Não. Ele vai ser hediondo pelo uso de explosivo. Pelo uso de explosivo. Artigo 155, parágrafo 4º-A. 155, parágrafo 4º-A do Código Penal Brasileiro. Esse sim vai ser o crime hediondo. Vamos dar uma olhadinha nele? Vem comigo. Um 155. Vejam, aqui está o furto. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Isso é o furto simples. Furto simples não é hediondo de forma nenhuma, hipótese nenhuma. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Não há, meus amigos, aqui também
nenhuma hediondez. A lei não prevê. Furto privilegiado, criminoso primário, pequeno valor, coisa furtada, em nenhuma hipótese vai ser crime hediondo. Furto qualificado, bom, agora a gente sabe que se tem qualificadora pode ser hediondo, mas são várias as qualificadoras. Qualificadoras são várias. Furto qualificado. A pena é de reclusão de 2 a 8 e multa. Destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Não é hediondo. Abuso de confiança. Mediante fraude, escalado ou destreza. Não é hediondo. Emprego de chave falsa. Não é hediondo. Mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Não é hediondo. Mas olhem agora. Parágrafo 4º. A pena é de reclusão de 4 a 10. É a mesma pena do roubo. 4 a 10 e multa se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Aqui sim. Aqui é crime hediondo, certo? Aqui nós vamos estar diante de crime hediondo. Subtração de veículo automotor, não. Semovente domesticável, não. E agora a questão da prova. Vem uma questão dizendo que furtar artefato explosivo é crime hediondo. Tá certo? Não. Está errado. Cuidado. Subtrair, furtar artefato explosivo é furto qualificado. Está aqui no parágrafo 7º, ó. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se a subtração for de substâncias explosivas ou acessórias, que conjunto ou isoladamente possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Só que o crime hediondo não é subtrair artefato explosivo, e sim o modus operandi para subtrair algo, usar artefato explosivo. Quer furtar um banco, explode o cofre. Isso é o furto qualificado hediondo. É a única modalidade de furto, atenção então em relação a isso, é a única modalidade de furto que vai ter então forma hedionda, certo? Vencido também. Isso tudo que nós vemos até aqui está no caput do artigo 1º. Só que o artigo 1º também traz um parágrafo único. E o parágrafo único também engloba outros crimes considerados hediondos. O próximo que a gente tem agora é a figura do genocídio. Genocídio. Lei 2889 de 56. Vamos dar uma olhadinha nela, vamos entender. Acompanhem comigo. Lei 2889 de 56 define e pune o crime de genocídio. Quem, com a intenção de destruir no todo ou em parte grupo nacional, ética, nacional de honra como tal, aí vem o artigo 1º. Opa!
Parágrafo 2º. Associarem-se mais de 3 pessoas para a prática dos crimes mencionados no artigo anterior. E artigo 3º. Incitar direta e publicamente alguém a cometer qualquer dos crimes do artigo 1º. Isso tudo é genocídio. É importante a gente saber qual é a diferença do genocídio para o homicídio. Por exemplo, o sujeito dá um tiro e mata várias pessoas. Qual é o crime que esse sujeito cometeu? Será que esse sujeito cometeu o homicídio? Ou será que esse sujeito cometeu o genocídio? É isso que a gente precisa saber. Se é homicídio ou se é genocídio. Meus camaradas, a diferença está na intenção, está no dolo. No homicídio, o dolo do agente é apenas exterminar aquelas pessoas que ali estão. Exterminar aquele grupo de pessoas. Isso é o objetivo do homicídio. No genocídio, o objetivo é exterminar um grupo de raça, etnia, como diz o próprio artigo 1º. Grupo nacional, étnico, racional ou religioso. E aí o genocídio pode ser matar, pode ser lesionar, mas o objetivo é destruir essas pessoas. Competência do Tribunal Penal Internacional, inclusive. De qualquer maneira, se é homicídio por várias pessoas e qualificado, é hediondo. Se é genocídio, é hediondo também. Certo? Dando sequência. Puxando o quadro. Tchau para o genocídio. Nós temos agora o próximo crime, que é posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido ou restrito. Está lá no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. Aliás, nós vamos usar muito agora o Estatuto, então eu já vou botar os outros crimes hediondos que também estão no Estatuto do Desarmamento. Comércio ilegal de arma de fogo. Tráfico internacional de arma de fogo. Aqui estão os três. Artigo 16, 17 e 18 do Estatuto do Desarmamento. Vamos nele. Vamos para o artigo 16. Está aqui. Esse é o primeiro crime
do Estatuto do Desarmamento que é considerado crime hediondo? Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder indevidamente, emprestar, remeter, emprestar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, assar ou munição. Olha aqui o segredinho. De uso restrito. De uso restrito. O que é a arma de fogo de uso restrito? É aquela de uso exclusivo das Forças Armadas, registrado na Polícia do Exército, Ministério da Defesa. Aqui está, certo? Esse crime é crime hediondo. Se for um revólver calibre 38, isso é arma de uso permitido. Isso não entra como crime hediondo. Se a numeração estiver raspada, aí é crime hediondo. Porque está aqui, nas mesmas penas incorre quem? Suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação. Ou então, amigos, inclusive, portar, possuir, adquirir ou fornecer arma de fogo com numeração raspada. Também, certo? Talvez uma pessoa não tenha a arma, mas ela raspou a numeração e entregou para alguém. Ela cometeu o crime do artigo 16. Essa pessoa não raspou a numeração, mas está portando uma arma com numeração raspada. Incide no artigo 16 e automaticamente é crime hediondo. Certo? Cuidado em relação a isso. Tudo isso fala de arma de uso restrito, claro, e uso proibido, que é aquela que não é todo mundo que tem autorização de usar. O 17 também é crime hediondo, é o comércio ilegal de arma de fogo. Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito. E agora olhem esses verbos aqui. Desmontar, montar, remontar, adulterar. Por quê? Porque agora o crime é de comércio ilegal de arma de fogo. Comércio. Se é comércio, meus amigos, tem que ser no exercício de atividade comercial ou industrial. Também é crime hediondo. Novidade da Lei 13.964. Tráfico internacional. Importar, exportar, favorecer entrada ou saída de arma de fogo, acessório ou munição. Vejam que todos eles têm algo em comum. Não é só a arma. É o acessório, é a munição por si só. Já caracterizam o delito também. Então, muito cuidado em relação a isso. Certo? Esses são os 3 crimes do Estatuto do Desarmamento que são crimes hediondos. Posse e porte de arma de fogo de uso restrito ou proibido, comércio ilegal de arma de fogo, e aí pouco importa se a arma é de uso proibido, restrito ou permitido, tráfico internacional de arma de fogo, que também pouco importa a natureza do armamento, do acessório ou da munição. Esses 3 são crimes hediondos. E por fim, para fechar o rol, para fechar o nosso item 2, nós temos também, como crime hediondo, o crime organizado. Fazer parte de organização criminosa. Só que agora vocês têm que cuidar. Por que cuidar, meus amigos? Por um motivo muito singelo.
Organização criminosa é quando 4 ou mais pessoas se organizam para cometer delitos. Só que eles podem se organizar para cometer furtos, para cometer roubos, para cometer estupros, série de crimes. A organização criminosa, para ser crime hediondo, vai depender da motivação do grupo. Quais são os delitos que esse grupo quer praticar? Então, amigos, é organização criminosa direcionada, até esse é o melhor nome. Direcionada, ou seja, o grupo se volta a praticar um determinado tipo de crime, um determinado tipo de delito. Que são quais? Aqui está. Crimes hediondos ou equiparados. Então, se a organização se reúne para cometer, por exemplo, estupros, é crime hediondo. Se elas se organizam para cometer furto utilizando explosivo, é crime hediondo. Se elas se reúnem para praticar furtos simples em residências, ou furto qualificado com chave falsa, não é crime hediondo. Tem que ser com essa finalidade aqui. Vem comigo que vocês vão ver. O crime de organização criminosa. Quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado. Aqui está. Somente nesses casos é que a organização criminosa vai ter caráter hediondo. E assim, a gente fecha o nosso rol. Assim fechamos o nosso rol. Vamos ver se a gente lembra como é que é mesmo o rol dos crimes hediondos. Se cair em prova, a gente não errar de jeito nenhum. Primeiro, homicídio simples. Ser praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por uma única pessoa. Segundo, o homicídio qualificado. Lembra que culposo e privilegiado não são hediondos. Depois, nós temos lesão corporal, desde que contra integrantes das Forças Armadas, agentes penitenciários, segurança pública, quando em exercício das atividades ou em razão dela, ou cônjuges e parentes até 3º grau consanguíneos em razão dessa circunstância. Roubo simples, nunca. Roubo circunstanciado com arma de fogo, sim. Com arma de fogo de uso permitido ou restrito, também. Se restringindo a liberdade, também é hediondo. Resultando lesão grave ou morte, que é o latrocínio, também é hediondo. O mesmo vale para extorsão. Extorsão simples não é hediondo. Não é hediondo extorsão simples. Extorsão só vai ser hediondo quando restringindo a liberdade da vítima, quando houver lesão grave. Extorsão mediante sequestro.
sexual de criança e adolescente. Furto vai ser quando hediondo? Quando for de explosivo e artefato explosivo. Não esqueçam que o genocídio também é crime hediondo. O crime de posse e porte ilegal de tráfico de droga, de arma de fogo, de uso proibido ou restrito é hediondo. O comércio ilegal de arma de fogo é hediondo. O tráfico internacional de arma de fogo é hediondo. E por fim, a organização criminosa, desde que destinada à prática de crimes hediondos ou equiparados. E fora isso, meus amigos, nenhum outro crime na atualidade é hediondo. Assim, a gente vence também um dos itens mais importantes da lei dos crimes hediondos, que é o rol. Lembrando também, para que a gente possa terminar esse trecho, essa parte, TTT. TTT. O que são esses 3 T's que estão aqui? O primeiro T é tráfico de drogas. O segundo T é tortura. O terceiro T é terrorismo. Por que eu estou colocando esses 3 aqui no quadro? Para que os senhores entendam. Eu quero que vocês entendam que o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, que a tortura e que o terrorismo não são crimes hediondos. Eles não são crimes hediondos. Todavia, eles são, e isso já caiu muito em prova, equiparados a hediondos. Eles são equiparados. O que isso quer dizer? Embora não sejam hediondos, a lei dos crimes hediondos regula eles também. E aquilo que vale para os crimes hediondos, vale para esses delitos também. Mas eu não posso dizer em uma questão de prova que tráfico de drogas é crime hediondo. Eu não posso dizer em uma questão de prova que a tortura é crime hediondo. Eu não posso dizer em uma questão de prova que o terrorismo é crime hediondo. Porque a lei dos crimes hediondos não os considera assim, e sim os considera como equiparados. É só a gente pegar, por exemplo, o artigo 2º, que eu vou entrar daqui a pouquinho com vocês, mas agora é importante falar. Olha o que o artigo 2º faz. Os crimes hediondos. Hediondos é uma coisa, então, para a lei. A prática da tortura é outra. O tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins é outra. O terrorismo é outra. Perceberam? Cada um é diferente. A lei traz eles diferentes. E quando nós formos falar das vedações, eu vou deixar isso mais claro ainda. Mas isso, amigos, é assunto depois da nossa parada, do nosso cafezinho. Agora nós vamos dar uma relaxada, uma tranquilizada. Daqui a uns momentos, então, estaremos de volta. Aguardo vocês. Valeu, tudo de bom. Tchau, tchau.